ambas as diretorias, por esta rica oportunidade. E também agradeço ao pastor Roberto, pastor da igreja, pastor Antônio, toda a liderança dessa igreja. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele. Amém, igreja? Amém. Quem glorifica o Senhor por ser igreja de Cristo? Efésios capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 4, depois adentrando no capítulo 5. Não precisa ficar nervoso não, porque eu vou ser breve. Capítulo 4 de Efésios. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subir, senão também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Agora no capítulo 5, a partir do 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Quem glorifica pelo texto santo? Glória a Deus. Queridos, Efésios é uma carta diferente de todas as outras
que Paulo escreveu. Romanos é a carta magna de Paulo, é a mais teológica, mas Efésios vem em segundo lugar, considerada como a rainha das epístolas. Na verdade, Paulo, quando escreveu esta epístola, é grande a probabilidade de que tenha sido Paulo quem escreveu, apesar de haver algumas contestações. Paulo foi brando, foi suave. Na verdade, ele não está aqui confrontando os judaizantes como ele confrontou em Gálatas. Ele não está confrontando os super apóstolos quando ele estava defendendo a sua autoridade apostólica em 2 aos Coríntios. Ele não está confrontando gente ociosa, como ele confrontou ali em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3. Ele não está confrontando incesto, como no caso ali em 1 aos Coríntios, capítulo 5, onde o menino estava tendo um caso com a sua madrasta. Ele não está confrontando imoralidade, quando ele menciona sobre prostituição lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5. Mas é uma carta contemplativa, escrita na prisão, provavelmente depois do ano 60, depois de Cristo. E ele escreveu mais especificamente uma carta aos Colossenses, e ele teria que enviar Onésimo para Filemon. Então ele escreve uma carta a Filemon e entrega a Colossenses, a carta aos Colossenses a Tíquico, e provavelmente Efésios foi junto. E é uma carta direcionada à igreja. Colossenses foi uma carta onde ele mencionou muito sobre a pessoa de Cristo. Inclusive, há muita semelhança, vamos dizer assim, entre Colossenses e Efésios. Mas em Colossenses ele está tratando muito da pessoa de Jesus, Jesus a cabeça da igreja. E em Efésios ele está tratando bem especificamente acerca do valor eclesiástico, do valor da igreja. E assim, gente, quando ele se dirige a Éfeso, na verdade, ele está se dirigindo a várias congregações, como quem enviou uma carta circular, abrangendo ali não só a região de Éfeso, mas também de Laodiceia, de Hierápolis, enfim, uma carta de muita importância. E eu quero mencionar aqui acerca de uma frase onde ele aborda, gente, algo espetacular: a ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E pregando em Efésios, não tem como deixar de mencionar a importância dessa passagem aqui, e eu quero que você acompanhe comigo. Está no primeiro capítulo, e à medida que eu for lendo esse trecho, você pode fazer aquilo que o Espírito Santo te conceder para você fazer, mas principalmente glorificar o nome santo do Senhor. Efésios 1, a partir do 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui vem doxologia, adoração, para o louvor da sua gloriosa graça. Quem glorifica ao Deus de Israel nessa noite, levante suas mãos, mas glorifique com força. Aleluia. A qual nos deu gratuitamente o amado. Aqui ele mencionou Deus Pai, e ele vai adentrar, saindo da escolha, ele vai adentrar na redenção. A
partir do versículo 7, que ele trata do Deus Filho. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Adentrou na doxologia, adentrou na adoração. Portanto, igreja do Senhor, adore conjuntamente também, porque Jesus Cristo nos remiu e perdoou os nossos pecados. E ele vai encerrar esse parágrafo que vai, gente, do 3 ao 14. Olha que espetacular. E ele vai dizer assim, mencionando a pessoa do Espírito Santo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quem celebra a pessoa do Espírito Santo, quem está selado e glorifica o Senhor, vocês foram selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Igreja do Senhor, nós fomos escolhidos para sermos igreja, portanto glorifiquemos o nome santo por esse privilégio de sermos redimidos, de sermos selados e servirmos com toda a força do nosso coração ao Deus poderoso, ao Deus de Israel, aquele que está no controle de todas as coisas, está no controle da minha vida, da sua vida, está no controle, está no rumo de tudo aquilo que permeia a nossa vida. Gente, Ele marcou essa data para nós estarmos aqui, e Ele é digno de adoração, louvor, exaltação e glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Glória a Deus. E, gente, em Efésios, Paulo ele está desafiando o pietismo individualista ou o evangelicalismo, onde são correntes que defendem que uma pessoa, para ser igreja, não precisa especificamente estar na igreja, mas ele pode ler a Bíblia, ele pode orar, ele pode jejuar, ele pode fazer tudo aquilo que é pertinente a uma vida devocional, mas não precisa frequentar a igreja. E Paulo, tratando especificamente de igreja em Efésios, ele está confrontando tudo isso, até porque o autor aos Hebreus, queridos, ele declarou assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E, queridos, é necessária a nossa reunião para nós nos estimularmos uns aos outros, vivenciando o amor e sendo preparados para aquilo que de fato é conveniente à igreja, as boas obras. E, queridos, assim, eu vou abordar aqui alguns tópicos. O que nós precisamos ter de entendimento do que é ser igreja de Cristo, segundo Efésios. Em primeiro lugar, amados, nós precisamos vivermos de maneira digna, conforme a vocação que nós recebemos de Deus, porque Deus nos escolheu. Se nós estamos aqui, obviamente, nós damos credibilidade à palavra de Deus. Quem dá credibilidade à palavra de Deus, levante sua mão e glorifique. Quem ama a palavra de Deus, levante sua mão e glorifique. Então,
eu posso considerar que eu sou escolhido, e você também. Amém? Nós somos escolhidos e fomos chamados com uma santa vocação. Paulo, ele ministrou muito sobre a vida de Timóteo. E o que ele abordou, queridos, a Timóteo? Ele falou assim a Timóteo, seu filho na fé, que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não conforme as nossas obras, mas de acordo com o seu propósito e graça, que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso é um privilégio tremendo. Isso é um favor maravilhoso da parte de Deus para conosco. E como que nós, queridos, devemos corresponder isso? Devemos correspondermos através de uma vida regrada, livre, mas regrada. Fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Como dar-se-á isso? Sendo voluntário no que concerne ao aperfeiçoamento, ao crescimento. Paulo abordou lá no primeiro capítulo de Filipenses, versículo 6, o seguinte: que aquele que começou uma boa obra não ficará estagnado, mas certamente aperfeiçoará. E através do aperfeiçoamento vem uma maior capacitação. Por exemplo, Paulo foi impactado quando teve um encontro real com Jesus Cristo, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Na verdade, antes de ser Paulo, ele foi Saulo. Ele foi da religião a verdadeira missão. Porque quando ele vivia, queridos, no farisaísmo, ele se considerava irrepreensível, e ele mesmo coloca isso em Filipenses, que ele era irrepreensível, ou seja, ele sabia pontos e vírgulas da lei, teria que ser assim. Jesus mencionou isso lá em Mateus 23, os mínimos detalhes. Mas quando ele teve um encontro real com Jesus Cristo, depois de ser preparado durante 14 anos no deserto, foi aperfeiçoado. Ele aprendeu a própria pessoa de Jesus, acerca de tudo aquilo que ele abordou, para que nós entendamos o que de fato é ser cristão, o que de fato é ser servo, o que de fato é guardar no coração os princípios e os valores reais, não da lei, mas entendendo a graça e vivenciando a graça conforme não a nossa vontade, mas conforme a vontade de Cristo para as nossas vidas. Portanto, queridos, que caia por terra todo o nosso eu, que caia por terra o egoísmo, o egocentrismo. Ele abordou lá em Filipenses assim: nada façais nem por contenda nem por vanglória, antes por humildade. Nós temos uma luta veemente para verdadeiramente estarmos no centro daquilo que Deus tem para nós, entendermos a nossa real vocação, o nosso real chamado, e como que o Senhor quer nos usar da melhor maneira possível, de maneira digna, de maneira digna. Gente, ele abordou aqui no capítulo 5 que é necessário atingirmos a maturidade, ou seja, não vai ficar criança para sempre. Criança precisa de leite, mas daqui a pouco vai precisar de comida sólida. Quando ele se dirige à igreja de Corinto, uma igreja dividida, onde havia ali a religião impregnada, ele trata eles como crianças. Estavam lá numa disputa ferrenha, do qual era melhor, do qual era mais capacitado, do qual era mais espiritual, do qual tinha mais dons. Mas ele simplifica tudo em 1 Coríntios 13,
abordando que, ainda que se fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é como sempre tinha, só barulho. E que o mais importante e fundamental, gente, diz respeito ao amor. E assim, devemos nos dar voluntariamente para o crescimento, para que nós vivamos de maneira santa e irrepreensível. É necessário crescermos mais no conhecimento do nosso Deus. E Paulo foi focado tanto em Efésios quanto em Colossenses nesse sentido. Ele, sabendo do amor que havia nessas duas comunidades, especificamente ele abordou em Colossenses que eles aprenderam do amor e da fé, entendendo a graça por meio de um conservo de Epáfras. Ele faz menção no capítulo 1 de Colossenses. E sabendo da fé e do amor corretíssimo que esses irmãos viviam, ele orou de maneira muito focada, de maneira muito específica. E também em Efésios ele orou, sabendo do amor e da fé que esses irmãos tinham uns pelos outros. Ele orou de maneira específica, sabendo da fé e do amor que eles tinham uns pelos outros, melhor dizendo. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, sabendo da fé e do amor que eles estavam vivendo na igreja, ele orou: eu oro para que vocês tenham mais sabedoria, mais entendimento espiritual, mais conhecimento, para o quê? A fim de que vocês vivam de maneira digna diante do Senhor, agradando ao Senhor em todas as coisas, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Uma vida progressiva, uma vida de crescimento, uma vida de aperfeiçoamento, uma vida de santificação. No começo, nós até lutamos contra a carne, relevantemente, veementemente, mas à medida que nós vamos anulando a carne, que nós vamos diminuindo, que o Senhor vai crescendo, nós vamos nos tornando mais capacitados, melhores, e vamos adentrando dentro da vontade do Senhor, entendendo a vocação, o chamado real de Deus para as nossas vidas. Amém? Segundo ponto, o que nós precisamos ter no entendimento do que é ser Igreja de Cristo, segundo Efésios, é que a luz, a nossa luz, jamais deve se apagar. Amém? Nós somos discípulos de Jesus. Quem glorifica o Senhor por ser discípulo de Jesus? Acompanhe comigo, se você puder, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Quem agradece? Quem agradece? Alguns não entenderam, vou repetir. Porque outrora vocês eram trevas, agora sois luz do Senhor. Aconteceu comigo. Eu era treva, agora eu sou luz. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Recomendação de Paulo à igreja. Ele continua: não participem das obras infrutíferas das trevas. Somos tendenciosos a isso? Sim, com certeza. Quando
ele está usando exemplos do Antigo Testamento, passando instruções à igreja de Corinto, que era a mais igreja complicada que ele tratou. No capítulo 10, versículo 12, ele falou assim: aquele que está de pé, o ele que não cai. Ou seja, se você veio para a luz, permaneça na luz, não participe de obra infrutífera das trevas. Antes, tenha posicionamento, tenha postura. Antes, exponham-nos à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo descerá. Cristo resplandecerá sobre ti. Nesse sentido, amados, nós olhamos para a parábola das 10 virgens em Mateus 25, para continuarmos na luz. É de suma importância o despertamento. É de suma importância o despertamento da parte da igreja de Cristo, para que a luz não se apague, mas para que permaneça. Gente, eu gosto muito de Romanos, capítulo 13, 11 e 12. Se você quiser conferir, você está pondo ali, né, seu amigo? Se eu errar alguma coisa aqui, é tua culpa. Gente, Romanos 13, 11 e 12, ele declarou assim: e digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Quem agradece pela salvação que se aproxima? Quem agradece pela salvação que se aproxima? A salvação está mais perto. Pastor Roberto, eu fui para a igreja em 1997. Tinha cabelo na época ainda. E olha, cabelo grande. E agora, gente, sou o santo de Jesus. Estou fazendo uma campanha na igreja por uma peruca gospel. Fazer um jejum de 40 dias. Mas, gente, em 97 nós já estamos em 2026. Quantas histórias e quantas superações estamos sendo sustentados pelo Senhor. Não, só quem agradece. Estamos sendo sustentados e assistidos pelo Todo-Poderoso Deus, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera. Mas cada um faz a sua parte. Digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de nós nos posicionarmos relevantemente para que a luz não se apague, para que nada venha interferir no propósito de permanência até o final. É claro que o diabo vai tentar não dar descanso, mas eu gosto muito daquele texto que diz que maior é o que está em nós do que aquele que está em nós. Aleluia. Temos a ajuda de cima, temos a ajuda do alto, a ajuda que desce do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. E assim nós vamos, dia após dia, com a nossa luz acesa. Mas desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua vida. Deus te trouxe hoje aqui para te renovar. Quem recebe o renovo do Senhor? Terceiro, como igreja do Senhor, amados, conforme o que Paulo colocou aqui em Efésios, na praticidade da coisa, porque do primeiro capítulo até o terceiro ele elaborou teologia em Efésios, mas do capítulo 4 ao 6 ele foi em prática, vida devocional, vida congregacional, vida prática de igreja. Gente,
ele aborda que nós devemos buscar a sabedoria que edifica a casa. A sabedoria. Quando nós vamos lá em Provérbios 9, o sábio colocou lá que esta sabedoria que edifica a casa tem 7 colunas, ou 7 pilares. E aqui ele foi bem específico numa recomendação que também pode ser um puxão de orelha para todos nós. Quem recebe um puxão de orelha espiritual nessa noite? Quem recebe? Você pode puxar a orelha do teu irmão? Não precisa não. Não precisa não. Gente, ele falou assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remendo o tempo, porquanto os dias são maus. Estava com a razão ou não? Quem concorda que os dias são maus? Os dias são maus. E olha, gente, a tendência é piorar. Mas ainda bem que nós estamos guardados pelo Senhor. Estamos no esconderijo do Altíssimo. Imaginemos nós se Paulo estivesse pensando esses dias atuais. Imaginemos nós. Quando a igreja praticamente morreu, meu irmão. Onde ele começou ali o evangelismo, o seu ministério, as viagens missionárias envolvendo a Europa e a África. E ele abordou, gente, que os dias são maus. E nós, como igreja, vede prudentemente como andais. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vede prudentemente como andais, não como necios, não como tolos, não como insensatos, não como loucos, mas como sábios. Remendo o tempo quando os dias são maus. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quem vai buscar isso a partir de hoje? Senhor, eu quero entender realmente qual é a tua vontade para a minha vida, qual é a minha vocação, o que eu devo fazer no sentido de missão de ser igreja. Não sejamos insensatos, mas entendamos qual seja a vontade do Senhor. E não nos embriaguemos com vinho onde há devassidão, mas vamos buscar a face do Espírito Santo. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Mas encheios do Espírito Santo. Quem veio aqui para ser cheio do Espírito Santo? Não só quem veio para ser cheio do Espírito Santo, levanta as suas mãos e glorifique mais forte. Aquele que tem falta de sabedoria, qual que é a recomendação de Tiago? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quem deseja mais sabedoria para a sua vida? Ele orou para que os irmãos crescessem em sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. E peça uma sabedoria que verdadeiramente edifica e abençoa, a sabedoria do alto. Quando suas 7 colunas. O irmão de Paulo sabe muito bem disso. Ainda hoje estava mencionando aqui. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Eu tomo posse dessa sabedoria. E eu ministro, através do Espírito Santo, na tua vida, que o Senhor pode conceder esta sabedoria, para que você seja consolidado e abençoado e edificado pela sabedoria de Deus. É necessário, gente. Moisés, quando compôs o Salmo 90, ele faz um pedido extremamente relevante, mediante as demandas da vida, as limitações, as fragilidades humanas. Ele faz um pedido relevante. O Salmo 90, no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios.
e que a graça do Senhor confirme a obra das nossas mãos. Sim, que a graça do Senhor, verso 17, confirme a obra das nossas mãos. Devemos buscar a sabedoria, entendermos a graça de Deus, e assim nós teremos a nossa casa edificada na rocha. Último ponto, nós como igreja devemos vivenciar novamente o principal mandamento, que talvez, amados, já está frio. Acompanhe comigo, volte lá para o capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios. Como prisioneiro no Senhor. Paulo não está abordando isso aqui de maneira de iniciativa, porque o seu prazer era ser servo de Cristo e ter o privilégio de estar preso pelo fato de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ele, quando se reporta a Timóteo, ele diz assim: sofre as aflições, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. Então ele, como prisioneiro, mesmo numa situação, gente, complicada, preso, ele está dando recomendações, dizendo assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e mansos. Quem deseja isso, olhe para Jesus e aprenda com Jesus. Há essa possibilidade, tem essa abertura. Jesus deu essa legalidade quando declarou lá em Mateus 11:29: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Paulo está dizendo aqui: sejam completamente humildes, irmãos, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Suportando. Tem que suportar. Tem que suportar. Dá para olhar para o irmão do lado e dizer assim: irmão, você tem que me suportar. Dá para olhar para lá. Se tiver um cônjuge do lado, aí fica melhor. Você tem que suportar. E suportar em amor. Agora no capítulo 5, ele aprofunda a questão. Vai se tornando tenso. Ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus. Agora ele não diz assim: sejam meus imitadores. Agora ele está dizendo assim: sejam imitadores de Deus e vivam como filhos amados. Onde estão os filhos amados de Deus? Onde estão os filhos amados de Deus aqui? Onde estão os filhos amados de Deus aqui? Tudo bem, vocês consideram filho amado, mas como filho amado, viva o amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Gente, eu vivo pregando isso. Certa vez eu fui criticado. Por que esse pastor prega tanto sobre amor? Eu estava conversando com o irmão da igreja que eu pastorei. Ele falou assim: pastor, o que é amor? Eu nunca senti amor por ninguém. E olha que interessante, é um homem casado e tem filhos e tem netos. Como pode uma pessoa não sentir amor por um filho? Não entendeu. Só que a questão é a seguinte, gente: esse amor abordado aqui é algo muito mais profundo ainda
do que um amor filéu ou do que um amor eros, mas é um amor ágape, é um amor sacrificial, é um amor abnegado, é um amor altruísta, é um amor onde humildemente considera o outro superior, é um amor que se doa, é um amor que tem empatia, é um amor que entende que a lei se resume em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um amor que entende que devemos levar os fardos uns dos outros, e assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Levarmos os fardos uns dos outros. Estamos nessa disposição como igreja, realmente, verdadeiramente, de levarmos os fardos uns dos outros? Gente, só relembrando a Shema, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, para você saber o que é a Shema, abra aí Deuteronômio capítulo 6, eu já vou encerrar, onde Moisés, ele passa a Shema ao povo de Israel, dizendo assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E aí ele adentra nesse campo aqui, que para muitos é um campo minado, porque leva só uma vida religiosa, mas o fundamental, o principal, não é vivenciado, não é vivido. Eu sou muito preocupado com alguns textos que Jesus mencionou, onde ele declarou assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Mas Senhor, os religiosos se manifestam. Mas Senhor, não profetizamos no teu nome? Gente, você já viu gente ímpia profetizando? Já viu uma pessoa que nunca teve um relacionamento com Deus profetizando? Mas Senhor, não profetizamos no teu nome? Mas Senhor, no teu nome não expulsamos demônios? Autoridade. Hoje eu estava falando dos filhos de servo, aqueles que estavam, observando Paulo, tendo toda aquela autoridade até para expulsar demônios. E aqueles 7 filhos de servo quiseram fazer o mesmo, e o demônio falou na boca de um: olha, Paulo eu sei quem é, e Jesus Cristo também, mais você. Mas eles contestaram com Jesus Cristo: mas Senhor, o teu nome não expulsamos demônios, mas Senhor, o teu nome não fizemos maravilhas. E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu tenho muito temor em relação a isso, porque, amados, é aquilo que Paulo mesmo mencionou em 1 Coríntios 13, que o mais importante é a obra. Entre a fé, a esperança e o amor, o mais importante é o amor, o principal é o amor. Olha aqui, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se sem fé é impossível agradar a Deus, amados, imaginemos nós sem amor. Só que muitas vezes nós só cobramos amor dos outros. Você direciona o outro, está ouvindo? Mas você está ouvindo para viver, ou para você dar o pontapé inicial em relação a isso? Partir de você isso? Cobrar de si mesmo? Tentar melhorar a si próprio? Quando Paulo está abordando de Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, versículo 28, o que ele diz lá? Quem sabe qual? 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem, prove-se a si mesmo. Para eu desejar aquilo que vai vir em direção, talvez eu tenha que dar o primeiro passo, porque o mandamento vale para mim também. O mandamento vale para todos. Amém? Não vale só para o meu próximo. O mandamento vale para mim também. E gente, vamos a Shema. Quem achou Deuteronômio 6? A
artigo 4, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem glorifica o Deus de Israel nessa noite? Volte lá, menino, volte lá no quarto. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem glorifica o Deus de Israel nessa noite? Sim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quem está nessa disposição de amar a Deus dessa maneira? Agora fique em pé para dar a impressão que está encerrando. Aí nós vamos no Novo Testamento, no contexto de traição e negação. Evangelho de João, capítulo 13. Jesus vai aos pés dos discípulos. Interessante que ele, sabendo que Pedro iria negar, para começar, ele não fala para Pedro ficar de fora. Sabendo que Judas iria trair, terrível, ele não fala: Judas, não vou lavar os teus pés, que você vai trair. Não, lava os pés de todos. E falou assim: que eu estou mostrando para vocês agora, eu estou fazendo como mestre, e vocês devem fazer o mesmo. Mas um lá não queria receber. Muita gente tem dificuldade de aprendizado, e quem tem dificuldade de sentar para aprender ainda quer ter autoridade para ensinar. Não dá. Pode. Primeiro tem que receber para depois compartilhar. Amém? Quem concorda? Primeiro tem que receber para depois dar. Como que vai dar o que não tem? Aí Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. E o que Jesus falou para ele? Se eu não te lavar os pés, se você não aprender agora a servir, tu não tens parte comigo. Lava tudo em casa. Não, só os pés. E depois que ele serviu a todos ali, gente, ele declarou: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Quem glorifica mais forte por esse texto? Quem glorifica mais forte por esse texto? Quando Jesus está se recordando da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, sei disso, sei das boas obras, sei de tantas coisas boas, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Igreja, vamos voltar ao mandamento primordial de ser igreja do Senhor e de amarmos as vidas, as almas, de amarmos os irmãos que estão no nosso meio, comunidade, de amarmos as almas que estão lá em oração. O que devo fazer, Jesus? Arrepende-se e volte ao teu primeiro amor. Feche teus olhos e seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Os teus olhos fechados em plena conexão com aquele que é poderoso para fazer muito mais além. Esse poder de Deus que está na igreja, Espírito Santo. Paulo, ele orou pelos irmãos da igreja deles. E a oração dele foi assim: eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor,
vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Só vai ser cheio de toda a plenitude de Deus aquele que ama verdadeiramente.